Doutor Daniel, obrigado pela excelente palestra. Bem, pessoal, depois do Zé Ailton, a gente vai abrir para as dúvidas. Nós vamos ter também aqui plantão para quem quiser vir individualmente conversar com o doutor Zé Ailton, a doutora Alessandra, que ela vai analisar individualmente. Tá? Bem, doutor Zé Ailton. E também tem lá o Previcon, né? Então vocês fiquem à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Parabéns, Daniel, pela palestra. Agradecer aqui o Gutenberg de novo, esse auditório lotado, Carlos Fernando, Antônio José, sempre participando aqui desses debates com a gente. Como a gente já explicou muito sobre os pontos legais, eu vou direto às questões práticas que nós temos que avaliar para saber se individualmente para a gente é interessante migrar ou não. E mais, se é interessante a gente migrar e aderir a esse plano que foi proposto ou não. Bom, toda essa parte, todo o histórico legislativo já foi passado, para a gente ganhar tempo para a gente ir para as perguntas, até para a gente não esquecer, aposto que vocês estão cheios de perguntas para fazer. Nós vamos direto para os cenários que nós temos atualmente, que é permanecer no nosso regime de previdência atual, conforme foi falado pelo Daniel. Ele perguntou aqui quem ingressou antes de 2003, depois de 2003, quem ingressou há menos de 10 anos. E eu preciso saber também de vocês quem tem uma matrícula. Levanta a mão, por favor. Quem tem 2 matrículas? Já é um número menor. Quem tem uma matrícula? 20 horas. Uma matrícula, 40 horas. O público que a gente estava definindo, né? Permanecer no regime atual, permanecer no regime atual e aderir à DF Previcon. Quem não fizer a migração também pode fazer parte da DF Previcon, só que sem a coparticipação do Distrito Federal, sem essa contrapartida dele. Migrar para o regime de previdência complementar e aderir, ou apenas migrar. Aquela parte que o doutor Daniel ressaltou sobre aquele valor líquido que sobra no mês, aquele valor líquido ainda pode ficar maior caso não seja feita a adesão ao plano. Mas isso é muito arriscado, nós vamos comentar lá na frente, porque para isso o servidor vai ter que ter uma educação financeira e previdenciária para não imaginar que aquele valor é valor de salário, sem imaginar lá na frente na aposentadoria o que isso vai virar. O prazo de migração, 24 de fevereiro de 2020, a gente tem discutido muito, desde lá do início, né? A gente já brigava que o prazo fosse 26, que parece que começou num sábado a contagem, para não causar confusão. 24 é o prazo, nós devemos fazer isso até o dia 21, para a gente ter uma segurança, porque 24 é segunda de carnaval. Então, a gente está orientando que os servidores já estejam decididos até o dia 21, para que a gente não tenha risco de perder esse prazo. E as principais alterações é aquela questão da gente abrir mão da nossa integralidade de paridade, que entrou antes de 2003, para se submeter ao teto do regime geral de previdência social. E também abrir mão da média aritmética dos 80% maiores salários, que aqui ainda não é média de toda a vida, não é média de 100%, mas provável que a gente faça uma reforma idêntica à que a da União fez. Então, essa questão da paridade, o doutor Daniel também comentou que a paridade, para a gente já tem acompanhado os últimos 6, 7 anos, que o reajuste anual tem sido melhor que a paridade, então é algo que a gente tem que sopesar também. E o ponto principal dessa vantagem de migração, que a gente colocou desde o início, essa redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Como que a gente chega na nossa base de cálculo da contribuição previdenciária? Lá no nosso contra-cheque, contribuição previdenciária ou seguridade social, alguns servidores mais novos vêm escrito IPREV, pega aquele valor, multiplica por 100, divide por 11, que a gente vai chegar nessa nossa base de cálculo da contribuição previdenciária. Para os médicos, basicamente, vencimento, ATS, adicional de tempo de serviço, gratificação de titulação e quem tem quintos incorporados, décimos ou VPNI, esse valor também entra na nossa base de cálculo. A partir daí, a gente tem um norte de quanto a gente contribui e se esse plano, de fato, essa migração de regime para a gente vale a pena ou não. O nosso principal pesar de quando foi feita a lei lá em 2017 foi a questão do benefício especial.
né? À época nós já prevíamos que o DF não viria com esse benefício especial. O benefício especial, para quem não acompanhou o plano da União, é uma compensação por essas contribuições que vocês já fizeram. Imagine, eu tenho 10 anos de 40 horas contribuindo com toda a minha base contributiva, eu não vou receber nenhuma compensação por essas contribuições que eu já fiz a maior. Lá na União, a União criou uma fórmula de cálculo para compensar os servidores, que ao final, quando da aposentadoria, além do valor até o teto e a reserva matemática individual acumulada, seria pago também esse benefício especial. E aqui no Distrito Federal, infelizmente, não foi aprovado esse benefício especial. À época nós brigamos muito também na Câmara Legislativa, por quê? Isso aqui seria fantástico para a gente motivar o servidor a migrar, para a gente garantir um mínimo do IPREV e buscar o restante decorrente do nosso aporte, do nosso investimento. E à época a explicação foi que esse custo de transição custa muito caro, porque obviamente eu tiro receita do Distrito Federal. Na época, era 2017, o Distrito Federal mensalmente contribuía ainda com 200 milhões. Nós tivemos aquela briga da retirada de dinheiro de um fundo para o outro, né? Teve toda aquela história. E nós brigávamos muito para que tivesse o benefício especial, prevendo uma reforma da Previdência. À época, lá no governo Temer ainda, nós tínhamos uma reforma da Previdência que a gente achava ruim. A gente já achava ruim aquela reforma. Conseguiu vir uma reforma um pouco pior, cuja a base dela é que o servidor recolha mais por mais tempo e receba menos benefício por menos tempo. Então é isso que a gente vai ter que avaliar. Será que até que ponto que para a gente individualmente vai valer a pena esse regime de migração? Nós temos, com essa migração, um menor risco de insolvência. Reforma da Previdência que foi aprovada na União Federal prevê a criação de alíquota de contribuição extraordinária. Aqui no Distrito Federal, só quem não consegue perceber ainda que há um déficit, e assim que passar a valer aqui também, a gente pode ter de imediato uma implementação de contribuição extraordinária. E se eu estou nesse regime, eu estou limitado ao teto. Ninguém me pega mais com essa contribuição extraordinária. Se eu estou no nosso regime solidário hoje, eu posso contribuir com uma alíquota de contribuição previdenciária por 10, 20 anos, com toda a minha base contributiva. Então, o que a gente dizia antes, que esses planos a gente iria em busca de uma situação mais favorável, hoje a gente está buscando fugir daquilo que é mais desconfortável. Hoje a gente está fugindo, na verdade, da dor de ter uma contribuição extraordinária, com a nossa alíquota de imposto de renda que é altíssima, com a tabela de imposto de renda que está sem atualização há muito tempo. E esse momento a gente tem que decidir até o dia 24. Eu queria até que vocês apertassem e perguntassem a possibilidade de prorrogação do prazo, o que é que vocês já enviaram para o Executivo Federal, porque é sempre nessa reta final que a gente começa a pensar mais nessa migração. Essa questão aqui excepcional, a gestão do fundo de caráter paritária, nós temos uma gestão democrática. Se eu não me engano, os 2 anos iniciais, a gestão é completamente do Distrito Federal. A partir do 3º ano, nós temos uma gestão compartilhada, em que as próprias entidades irão indicar membros. Lá no IPREV, não sei se alguém já participou das reuniões do CONAD, do Conselho de Administração do IPREV. Nós, como sindicalistas, nós sempre tivemos presença lá na mesa, nós sempre brigamos na época da aceitação daqueles bens e tudo mais. Tendo essa gestão paritária, essa gestão democrática, isso faz com que a gente se interesse mais pelo plano e participe efetivamente da gestão e da fiscalização desse plano. Aquela questão da ausência de dependentes, né? Eu tenho muitos médicos aqui, eu faço plantão aqui toda quarta pela manhã. Eu tenho muitos médicos aqui que têm um perfil de não ter companheiro, companheira, não ter filhos menores de 21, ou os filhos já são maiores de 21, ou não tem companheira, já são divorciados, enfim. Essas situações devem ser analisadas também, porque nessa hipótese de não haver dependente elegível para pensão por morte, o saldo da reserva
vai para o herdeiro da vida civil. Vai para quem? Vai para um pai que não é dependente, vai para um irmão. Isso é interessante pensar. Principalmente, ontem nós estávamos falando lá nos odontologistas. É um perfil completamente diferente dos médicos. Hoje, como a gente tem até a nossa aposentadoria especial, muitos médicos estão buscando sair do serviço público, deixar o serviço público. Muitos trabalham pensando em deixar o serviço público. E nessa hipótese aqui, se eu penso em deixar o serviço público, a migração pode ser interessante. Se eu penso em deixar, mas não me decidi ainda, eu posso de imediato reduzir minha contribuição previdenciária. Porque se lá na frente eu decidir deixar, meu prejuízo é menor. Para onde que eu vou levar meu tempo de secretaria? Para o regime geral, onde eu vou receber até o teto do regime geral de previdência social. As regras que antes eram distintas, os requisitos de aposentadoria, já foram igualados com a reforma da Previdência. Os regimes estão cada vez mais parecidos. Nós temos aí um aumento da contribuição previdenciária. Esse aumento da contribuição previdenciária, se eu migrar de regime, a contribuição vai tomar como base o meu teto do regime geral de previdência social. Aqui tem uma característica peculiar, porque até o médico, 20 horas, início de carreira, já está acima do teto do regime geral de previdência social. Na verdade, a nossa dúvida vai estar no grupo. Nossa dúvida, guarda a informação. Nossa dúvida de imigração vai estar no grupo de pessoas de 20 horas, de médicos de 20 horas, que tenha menos de 10 anos de acumulação. Por quê? O que está 40 horas, faltando menos de 10 anos para se aposentar, não tem tempo de acumular. Né? Nosso plano de investimento, um plano muito sólido, no entanto, a expectativa de rentabilidade a gente ainda considera muito modesta. A gente considera modesta. Então, se eu pensar 10 anos com a rentabilidade proposta, previsível, é muito pouco. E se eu pensar menos de 10 anos, naquela alíquota regressiva, aí eu pego uma alíquota ainda maior. Nem vale a pena. Então, nossa dúvida do público com potencialidade migratória vai estar dentro dos médicos, admitidos depois de 2003, alguns que tenham intenção de deixar o serviço público e que tem uma matrícula só de 20 horas. O pessoal das 40 horas, não vale a pena. A gente pode fazer cálculo, a gente vai sentar, vai conversar, vai ver as condições pessoais. Tem outras condições pessoais que a gente levou em consideração na avaliação da FUNPRESP, que a gente também tem que avaliar aqui. Expectativa de viver além da taxa de sobrevida. Ou qual a hipótese? Das 40 horas? Das 40 horas vale a pena ficar. Das 40 horas dificilmente vai valer a pena. Pode também. Quem tem 2 vínculos também pode fazer isso. Essas questões das perguntas individuais, nós vamos para o final. O exemplo prático já foi passado, que é justamente para demonstrar essa diferença imediata, com a única ressalva que essa preocupação da renda imediata que vocês vão passar a ter não pode virar salário. Isso tem que virar investimento. Senão lá na frente a conta vai chegar. As questões específicas do plano já foi muito bem abordada. Eu vou passar para as perguntas, que é mais ou menos o questionário que nós fizemos na FUNPRESP. Tá? Como toda a questão do plano já foi muito bem abordado, nós temos uma crítica com relação à taxa de carregamento, que a gente ainda acha alta, mas essa taxa só vai abaixar se a gente também cooperar, se a gente também aumentar o número de participantes do plano, porque é a receita que a DF-Previcon tem. Então, nós vamos passar direto para o questionário. Aquela questão que o Daniel comentou sobre o resgate e se levar a cota do patrocinador. Exatamente essa tabela. Se eu tenho a partir de 24 anos no plano, eu levo a minha cota integral e mais 50% da do patrocinador. Esse dinheiro vai para os outros 50%? Os outros 50% ou fica no subfundo, ou reveste para todos os participantes. E aqui nós temos uma característica ainda do plano,
que é as subcontas, os subfundos. Né? Por exemplo, naquela hipótese, eu faleci, não tem herdeiro, ninguém reivindicou no prazo legal a minha cota, esse dinheiro vai para um subfundo, que é um fundo para pagar um benefício de longevidade. É algo extremamente interessante que não tem lá na FUNPRESP, lá na União. Lá nós temos um fundo de cobertura de benefício não programado. Aqui na DF-PREVCON, diferentemente da FUNPRESP, aqui o nosso plano é melhor e mais consolidado que o plano da FUNPRESP. Aqui, a cada R$1 que a gente coloca, todo o valor vai para a nossa conta, abatido a taxa de carregamento. Lá na União, é em torno de 86% do valor que vai para a conta, porque o resto vai para um fundo de cobertura coletivo de benefícios não programados. E quem está nesse fundo? Eu não tenho como determinar se nesse contingente aqui, todos nós vamos ficar inválidos ao mesmo tempo. Então, eu tiro o dinheiro para pagar os benefícios não programados, que é invalidez e morte, desse fundo. Em compensação, aqui a gente pode fazer um seguro. No entanto, a gente paga por isso. Né? Então, vamos direto para as questões. O que realmente a gente tem que avaliar, o que a gente faz nas nossas entrevistas pessoais para a gente conseguir identificar se o servidor ele tem o que nós chamamos de perfil migratório ou não. Qual que é a chance da gente se aposentar hoje com integralidade e paridade? Quem é anterior a 2003, pode. Desde que cumpra a regra de transição, imaginando que aqui no Distrito Federal vai valer a mesma regra da União. E a regra de transição está pesada, nós vimos. Qual que é a real chance da gente aposentar com integralidade e paridade? E ainda que a gente possa se aposentar com paridade, é vantagem levar essa paridade? O que a gente tem visto aqui? E deve ser avaliado também nessa hipótese de migração. Essas hipóteses de aposentadoria, idade, tempo de contribuição, tudo certinho, que a gente faz a simulação, ela não nos dá a possibilidade de aposentar de forma especial, que hoje aumentou muito o número de aposentadorias especiais entre os médicos, em razão do nosso trabalho de divulgação. Que a aposentadoria especial não exige da gente o quê? Idade mínima. Se não me exige idade mínima e se não me exige ficar tanto tempo, a minha reserva matemática ainda vai ser menor. Ou seja, para os médicos, ainda deve ser avaliada a possibilidade de aposentadoria especial. Mudou na União? Mudou para a gente já? Não. Ainda não. E se mudar e seguir a mesma regra da União, o que vai alterar é que nós temos que chegar aos 60 anos de idade. Hoje não exige idade mínima, a regra da União passa a exigir 60. Ainda assim, o nosso tempo de contribuição é muito reduzido, 25 anos. Ou seja, nosso período de acumulação é pequeno. Mais um fator que a gente tem que avaliar. Essa situação relativa à crescente redução de servidores ativos. Nós estávamos perguntando aqui quando foi o último concurso para a carreira médica do Distrito Federal. Né? Nós já estamos brigando para que a gente consiga reverter esse quadro. Redução de servidores ativos, aumento de inativo e pensionista, o que acontece no nosso fundo solidário? Aumenta o déficit. E a paridade, se não está entrando ativo, perde o efeito, perde o sentido. Esse regime atual tem um custeio muito restrito, uma base de financiamento muito restrita. Por quê? O regime próprio de previdência social, diferente do regime geral, ele é constituído por contribuições do servidor, do inativo e do pensionista, e contribuições patronais. Com relação às contribuições patronais, nós fazemos críticas porque quando o Distrito Federal reduziu de 22% para 16,5% a alíquota de contribuição dele, hoje já voltou para 22%. Mas durante um bom tempo ele reduziu. Isso impacta onde? No nosso regime. Nós não temos garantia que o Distrito Federal não vai mais fazer esse tipo de redução. Né? Lá na União, a gente ainda tem um problema muito grande, que, embora nós tenhamos uma alíquota patronal, a gente nunca soube para onde que foi os valores da alíquota patronal da União. Por quê? No Distrito Federal, querendo ou não, nós temos o IPREV, que é um Instituto de Previdência muito bem organizado, e na União nós não temos ninguém, nós não temos uma unidade gestora. Para saber os dados da União é muito difícil. A nossa reforma, considerado o nosso perfil demográfico, poderia ser bem diferente
da reforma da União. Não sei se há algum projeto nesse sentido, mas ao que tudo indica, a nossa reforma vai replicar o texto da União. Então a gente já sabe mais ou menos as bases do que vai vir para a gente. A gente tem elementos para que a gente possa decidir até o dia 24 se é interessante para a gente migrar ou não. A gente só precisa que nessas consultas individuais, e aí selecionado o público de 20 horas e o público posterior a 2003, que a gente consiga identificar exatamente os casos de migração. Há essa possibilidade real de aumento da contribuição previdenciária? Talvez para ontem. Na União já vai começar 1º de março. Aqui está uma discussão se eu preciso referendar, se eu não preciso referendar. Até agora, o governador não mandou projeto de lei. Por enquanto, permanece a nossa própria alíquota. Esse período de acumulação que eu tenho é muito grande. Essa rentabilidade, ela de fato é uma rentabilidade real. Lá na simulação do FUNPRESP da União, eles permitiam que a gente fizesse uma simulação com rentabilidade de 8% ao ano. Ou seja, a gente inflacionava o nosso benefício. Nossa, isso aqui pode ficar até melhor. Não. 8% ao ano, considerado o perfil de investimento que é único, a gente sabe que a gente não vai alcançar. Algo que a gente pode fazer aqui no Distrito Federal, ter mais de um perfil de investimento. Nós vimos lá que os recursos, eles estão praticamente em renda fixa. Eles estão todos em renda fixa. Se eu criar perfis de investimento, eu posso pegar o Dr. Gutenberg, que tem um perfil mais arrojado, tem um perfil específico para ele, tem um perfil diferente para o Carlos Fernando. Isso eu acredito que a DF Previcon vai fazer, porque a DF Previcon já tem ideias nesse sentido. Só que ela está só começando. Perspectiva de sobrevivência além da expectativa de vida. Na nossa entrevista individual, a gente sempre pergunta casos de diagnóstico de doença grave, incurável e contagiosa no próprio servidor. Servidores que já têm afastamento de licença médica por mais de um ano e meio, porque é um servidor que você já consegue identificar um encaminhamento para aposentadoria por invalidez. Então, tudo isso a gente conversa de forma reservada, porque isso aqui interfere na nossa escolha. Né? Embora eu possa contratar o seguro, eu migro de regime, imagine 2 meses depois eu sou aposentado por invalidez. Embora eu possa ter o seguro, eu não vou ter um saldo acumulado, permanecer no regime atual seria mais seguro, seria mais confortável. Então, são esses servidores que a gente precisa localizar, para que não faça uma opção equivocada, que é irretratável e irrevogável, e que a gente consiga ofertar para vocês uma situação mais confortável do ponto de vista financeiro e do ponto de vista jurídico. Esses benefícios tributários, como bem colocados, são talvez uma das maiores vantagens, além da coparticipação do Distrito Federal. Segurança nessa fiscalização, na gestão do plano, rentabilidade das aplicações financeiras, a criação desse perfil de investimento e o que vai ser exigido do servidor daqui para frente, aquela história, deixa a vida me levar, lá na frente eu vejo, não cabe mais. Se a gente não fizer cálculo mais na nossa aposentadoria, isso que eu nem perguntei para vocês, quem já averbou tempo de contribuição aqui. Porque a gente sai averbando residência médica, que a gente recolheu sobre o salário mínimo, a gente averba internato sem recolhimento, a gente averba período, por exemplo, de facultativo que a gente contribuiu no INSS sobre a base de um salário mínimo. Tudo isso a gente vai ter que avaliar para a gente imaginar um hipotético benefício futuro e saber se isso aqui vai fazer a diferença na vida da gente ou não. Fica a pergunta para vocês, já finalizando, se vale a pena migrar. Vocês já sabem mais ou menos o que tem que pensar. Nosso plantão aqui é toda terça à tarde e quarta-feira pela manhã. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero ter sido claro na explanação e conte com o sindicato para que a gente consiga identificar exatamente aqueles médicos que têm esse perfil de migração. Vou deixar os meus contatos e passar a palavra para o nosso presidente. Obrigado, boa noite, gente. Professor Zé Hilton, vamos para a mesa aí. Parabéns pela brilhante entrevista. Bem, nós vamos abrir a inscrição. Carlos Fernando vai inscrevendo. Pessoal, nós vamos, não em janeiro nem em fevereiro, mas a partir de março, nós vamos nos posicionar
Com relação aos colegas mais antigos, da minha geração, ou próxima aposentadoria, com relação à aposentadoria especial, se vale a pena quem tem tempo pedir aposentadoria especial ou esperar a idade para aposentar com integralidade e paridade. As coisas são dinâmicas. Há 3 anos atrás, nós brigávamos pela integralidade e paridade, ia para a rua e matava o povo para ter integralidade e paridade. Hoje, a aposentadoria especial tem o índice oficial todo ano, e nós que... e quem aposentou com paridade e integralidade está há 5 anos sem ter aumento, e nós não temos aumento há 5 anos. Então, portanto, quem se aposentou na aposentadoria especial com os 25 anos sem idade, nos últimos 5 anos, teve ganho salarial, e nós que brigamos e nos matamos pela paridade e integralidade não tivemos aumento. Então, vejam como uma coisa dinâmica, a gente tem que estar se inventando e atento o tempo todo. E a gente tem esse cuidado de estar atualizando vocês e trazendo essas discussões para vocês. Então, eu estou estudando com o previdenciário do nosso sindicato, nosso jurídico, para depois fazer também uma palestra sobre isso. E a decisão é individual. O Zé Ailton, o Daniel falou aqui, que o governo do Distrito Federal vai recepcionar a reforma federal. Não sei. Provavelmente. Se costuma dizer que no Brasil pode acontecer tudo, inclusive nada. O que eu posso dizer a vocês é que nada é encaminhado à Câmara do Distrito Federal e aprovado do jeito que é encaminhado. Portanto, se for para replicar a federal aqui, quando chegar na Câmara vai ter modificação. E vai depender do poder de luta nosso, de mobilização nossa. Né? Vocês lembram que a proposta do governador é implantar os GEs em todos os hospitais do Distrito Federal. Eu lembro que o ano passado eu estava de férias na Paraíba e voltei no início das férias para cá, para a briga, e nós conseguimos limitar apenas a Santa Maria e o hospital de base. Foi uma movimentação, bagunça, briga, xingamento. Né? Avançaram, mas não como queriam. Portanto, não significa que se for encaminhado um projeto para mudar a nossa previdência aqui, seja idêntica à federal. Vai depender do poder de barganha, de mobilização nossa junto à Câmara Distrital. Infelizmente, o perfil da Câmara Distrital mudou, né? Está mais governista do que nunca, mas isso é dinâmico, vai depender do nosso poder de mobilização. Bem, feitas essas considerações, eu vou me sentar e vou passar para o primeiro inscrito, doutora Adriana. Carlos Fernando. Pessoal, 3 minutos. Tá? Alô? Deu 3 minutos, a gente... Adriana, só um minutinho, deixa eu escrever mais alguém. Bem, quem mais quer escrever? Levanta a mão. Nome. Portilho. Pessoal, 2 minutinhos. Eu tenho duas... Diogo, que é outra pessoa com o microfone lá. Escrevi. Nome. Então vem para cá. Tá. Nós temos com 2 pessoas aqui com o microfone, quando for falar, tá? Fiquem atentos. Juraci, quer escrever, Juraci? Não? Viu, Carlos? 2 minutinhos só. Quem? Pessoal, essa palestra vai ser divulgada no YouTube, tá? Na íntegra no YouTube. Quem mais? Mais alguém, gente? Então eu vou controlar o tempo aqui, 3 minutos. Adriana, pode começar, por favor. Bem, boa noite. Eu não peguei o nome do apresentador do Prev.com, né? Doutor Daniel, sim. Boa noite. Eu queria saber, essa questão da seguradora que vocês colocaram, você não mencionou nada a questão de doenças prévias, DORT, né, para ver se isso vai valer o que vale para a maioria de todas as seguradoras, que se você tem qualquer risco a qualquer doença prévia, o seguro você não consegue ser contemplado de qualquer forma. Outro ponto, então doenças prévias e doenças relacionadas à exposição ocupacional, que no nosso caso é bem relevante e alto. No segundo, aplicação, no sentido dos perfis de aplicação. Quem faz o gerenciamento? Por exemplo, vocês devem ter gestores de planos que fazem isso. Auditoria, se vocês vão ter auditoria externa, relatórios gerenciais.
e principalmente do ponto de vista de empresa. Então, se vocês são uma empresa pública, vocês são a indicação, quem é que indica, quem faz a indicação desse conselho gestor que você colocou. Mais uma pergunta voltada à questão da aplicação que eu pus por final. Você colocou ali de 3% a 4% acima da inflação ao ano. Essa é a meta de vocês, né? Quais as metas que vocês estão planejando para os próximos 4 a 5 anos, tendo em vista que renda fixa é passado? Nós vivemos um cenário absolutamente de renda variável que requer um planejamento, pelo menos trimestral, uma avaliação trimestral, com metas muito específicas anuais. Então, um plano para 4 anos, quando você falou aquilo para mim, já me soou muito doutora, vamos questionável. Lá, a pergunta vai ficar só no seu tempo. Hein? Tá, só... Compacta aí. É porque são algumas perguntas. Mas... E a questão dessa taxa de administração, você colocou que o carregamento vai ser de 7%, mas que a taxa de administração não vai ser cobrada somente este ano. Então, há a possibilidade dela começar a ser cobrada a posteriori. Em princípio, é isso. E aí, em princípio, já acabou o seu tempo, mas tudo bem, ele vai resolver. Só queria dar um informe para vocês, que eu fiz uma pergunta para o advogado aqui, para o Zé Hilton, que deve interessar para todos. Quem não for migrar não tem que fazer nada, não tem que informar o SEI, não tem que fazer nada. Meu caso, eu estou com 34 anos de Secretaria de Saúde. Não, 32 anos de Secretaria de Saúde e 36 de contribuição, com o meu tempo todo. Eu já está decidido, eu não vou migrar, ponto. Peguei regra de transição, daqui 4 anos e meio eu só aposento. Estou com 58 anos, vou 63, para aposentar com integralidade e paridade. Então não tem que fazer nada, ponto, quem não for migrar. Perfeito? É isso, professor? Dizem que a parte difícil é agora mesmo, parece que é mesmo, né? Qual que é o seu nome mesmo? Adriana. Adriana, a gente conseguiu perceber aqui que você já é aparentemente uma investidora um pouco mais qualificada e buscou bastante informações do plano. Algumas dessas suas perguntas a gente até respondeu ao longo da palestra, mas eu vou tentar ser breve aqui para responder na medida do possível o que a gente consegue responder aqui. Quanto à seguradora, você tem absoluta razão. É uma seguradora, ela avalia riscos atuariais e ela tem as condições gerais do seguro. Então, as condições gerais de seguro elas já estão lá no nosso site. Realmente tem as regras de doenças pré-existentes. Ela vai pedir uma declaração de saúde. O que pode acontecer é uma pessoa, um servidor, omitir uma declaração de saúde e depois ter um falecimento ou ter uma pensão por invalidez e gerar um problema danado para ele. Então, ele preenche a declaração de saúde e a seguradora tem a faculdade ou não de aceitar. Então, isso é muito importante para o momento da migração. Na hora que você faz a migração, você vai submeter à seguradora uma proposta que ela pode aceitar ou não. Se você identificar lá no formulário que você já teve alguma doença, aí eu não trabalho com subscrição de seguro, eu não sei exatamente como é que funciona, mas as seguradoras elas têm a prerrogativa de recusar. O que eu recomendo com você, já que você inclusive é uma investidora mais sofisticada e busca essas informações e aparentemente tem uma compreensão plena, leia as coberturas gerais e qualquer dúvida manda para a gente lá. Perfil de... Não. O seguro é sempre facultativo, é cobertura adicional de risco. Perfil de aplicação, a FUNPRESP foi instituída, se não me engano, tem mais ou menos 1 ano que ela instituiu o perfil de aplicação, já com 9 anos de entidade e com um patrimônio superior a R$1 bilhão. É uma preocupação nossa, da diretoria executiva da Fundação, criar perfis de investimento exatamente pelas variáveis que você colocou. A renda fixa ela acabou no Brasil, nós vamos ter que buscar investimento de risco. Então, nós vamos criar perfil de investimento, mas nós não conseguimos fazer perfil de investimento sem patrimônio. Não é possível fazer isso com patrimônio pequeno. A gente planeja que isso pode acontecer daqui 2 ou 3 anos dentro da Fundação, se a gente conseguir acelerar alguns trâmites. Mas, de novo, isso é uma questão que vai ser decidida pelo Conselho Deliberativo da Fundação, e aí eu já venho para a tua outra pergunta. Nós não somos uma empresa pública. Eu tentei deixar bem claro que nós temos uma natureza um pouco híbrida, que nosso regime jurídico se assemelha ao de uma empresa pública, porque nós somos de direito privado, mas temos uma natureza pública. O primeiro mandato da DFPrevicon era um mandato provisório de 2 anos, do jeito que estabelece a legislação federal e a legislação distrital, e os 6 conselheiros do Conselho Deliberativo são todos servidores do Distrito Federal. Um PPGG, um auditor de controle interno, um procurador do DF, o presidente que era do IPREV e alguns outros que eu não consigo me lembrar o nome da carreira agora, mas há obrigatoriedade que sejam servidores públicos. E como eu expliquei ao longo da apresentação, acho que todo mundo deve lembrar, depois pergunta para o pessoal aqui exatamente, são 3 cargos dos participantes, nós vamos ter eleições agora em maio desse ano, então quem migrar de regime, quem aderir ao plano, é preciso ser participante do plano.
poderá disputar as eleições e virar o meu chefe. É literalmente isso mesmo, virar o meu chefe e virar o meu fiscal. Você tem todo o perfil, a gente recomenda que, se for da sua vontade migrar, participar, já comece a campanha entre o pessoal aqui para ir lá fazer essas duras perguntas para a gente lá dentro da DFPrevicon. A auditoria, Adriana, nós contratamos ano passado uma auditoria, ela fez o relatório e já contratamos outra esse ano. A empresa que fez ano passado é a Audilink e a empresa que fez esse ano é a VSR. Ela é feita por licitação. Tudo na DFPrevicon é feito por licitação. Então, nós estabelecemos os requisitos e a empresa que vence é a empresa que vence. Obviamente que existe uma fiscalização em relação às empresas de auditoria, mas sim, é obrigatório que haja auditoria independente. Nós já assinamos o contrato para a auditoria desse ano com a Fundação, inclusive já tivemos reuniões de trabalho com a equipe de auditores. A política de investimento, coisa importante que você mencionou. O documento, ele é um documento quadrienal, mas ele tem que ser obrigatoriamente visto anualmente. Todo ano a Fundação precisa submeter uma política de investimento. Tanto é que nós temos a política de 2019 e nós já submetemos a política de 2020 para o Conselho Deliberativo da Fundação. De novo, o Conselho Deliberativo da Fundação é que vai dar o mandato. Os participantes e os patrocinadores é que vão dizer, aplique em renda variável. Não é a diretora de investimentos, não é o diretor de seguridade. Quem vai dizer são os participantes e os patrocinadores. É evidente que há limites pela Resolução 4661, resolução do Conselho Monetário Nacional e normas da Previ que dizem a entidade de previdência só pode aplicar aqui, acolá, em tais percentuais. Então, esse documento ele diz mínimos, máximos e alvo. E na nossa política desse ano, nós temos um alvo de 40% em renda variável e mais um percentual que eu não me recordo agora para investimentos mais estruturados, como, por exemplo, fundos multimercados. Então, você tem total razão. A DFPrevicon, assim como todo o setor, inclusive de entidades abertas, inclusive o pessoal das assets, das corretoras, está todo mundo ligado nisso e atento, tentando buscar a melhor rentabilidade para o plano DF Previdência. Taxa de carregamento e taxa de administração, eu não me lembro exatamente qual que era. Você falou que esse ano não seria taxa de Sim. O plano de custeio da Fundação, a gente explicou aqui também rapidamente, ele é aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então, os participantes que representam os conselheiros que representam os participantes, os conselheiros que representam os patrocinadores, eles vão aprovar o orçamento da Fundação e verificar se aquelas receitas pagam as despesas. E, evidentemente, eles podem, sim, criar taxa de administração no plano ou aumentar ou diminuir as taxas de carregamento. Tudo vai depender da estrutura de despesas e, de novo, o mais importante é que nós, servidores públicos, estejamos lá dentro participando dessas decisões para que a gente não venha a acontecer com nós o que aconteceu com os carteiros, por exemplo. Daniel, né? Há pouco tempo nós tivemos uma palestra aqui do pessoal do IPREV. E ele foi muito questionado, muito sabatinado. E ele colocou aqui para nós que o IPREV estava com a saúde financeira muito boa e que nós não deveríamos nos preocupar com a nossa aposentadoria. Como você colocou hoje aqui, já me deixou preocupado, porque você disse que nós estamos pagando 11%, devemos pagar 14%, até aí vou ficar calado, né? E o governo botaria os outros, mas teria um déficit de 300 milhões mês. Isso deixa qualquer um assustado, não é nada, são 30 milhões por ano, e o governo logo vai acabar com o IPREV. E a gente entende, do jeito que ele colocou aqui para nós, que o IPREV está com uma estrutura financeira boa. Tem o Hollenberg tirou algum dinheiro, mas botou lote, botou algumas coisas da Terra Cap aqui. Eu queria que você expressasse direitinho esse negócio do IPREV, que vai deixar a todos preocupados com isso aí. Bom, com relação aos investimentos que você falou, o que deixa a gente preocupado, o BRB, por exemplo, tem as mesmas fiscalizações que vocês têm, se não tiver mais. E comprou muita coisa do Banco Santos. Na época, eu mesmo fui uma das que eu perdi muito dinheiro, alguns trocados que eu tinha dinheiro no Banco Santos, e o BRB comprou do Banco Santos. E o fundo desses daí comprou fundo da Venezuela, papéis da Venezuela. Então, o que preocupa a gente são esses investimentos. Você vê, renda fixa não está dando nada, fundo que ideia não está dando nada. De repente vai cair numa aventura dessa, uma esparrela danada dessa, daí como é que faz? Quem é que vai garantir para nós que vai ter esse tanto de dinheiro?
E terceira questão e última, o Paulo Guedes ele fez essa capitalização lá no Chile. E você vê, o Chile tá para o Sebastião Pinheiro hoje tem 10% de aprovação. Ele só não caiu ainda porque sabe por quê, né? Mas não deu certo lá no Chile, não. De jeito nenhum. Passa fome. A aposentadoria, tipo de capitalização, passa fome. Então eu queria que você explicasse essas 3 questões para mim, por favor. Tá, Adriana, ele pegou mais pesado que você. Eu fiquei até numa situação. Doutor Geraldo, eu infelizmente vou precisar te pedir desculpas porque eu não posso responder algumas dessas questões aqui. A situação que o IPREV vive, a situação financeira, a situação dos números do IPREV, quem pode falar é o presidente Ney, o secretário de Economia, o doutor André Clemente e, evidentemente, o próprio governador do Distrito Federal. Os números que nós estamos falando são números da Previdência que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei do Orçamento Anual e no PPA. O Brasil hoje gasta quase R$1 trilhão com Previdência. Só a União tem na conta de Previdência mais de 700 bilhões de reais. E isso é só a gente acessar a Lei do Orçamento aqui, agora, a gente abre aqui, a gente vai ver lá. Despesa previdenciária, militares, tanto, regime geral, tanto, servidores públicos federais, mais tanto. A gente sabe que... Existe essa discussão sobre não haver déficit previdenciário, mas se você analisar os números e separar um pouquinho essa questão de contabilidade, porque não importa muito o nome da rubrica, se é PIS, se é PASEP, se é imposto de renda, se é contribuição social sobre o lucro líquido, não importa exatamente o nome da rubrica, a questão é qual é a receita, qual é a arrecadação do governo federal e qual é a despesa que ele tem. O orçamento da União hoje, quase a metade dele é para pagar despesas previdenciárias, e não é diferente nos entes da federação. Na verdade, alguns entes da federação, o meu estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o déficit é praticamente impagável. Para você ter uma ideia, o governo do estado do Rio Grande do Sul parcela salários de servidores públicos há 5 anos. Há 5 anos, que dia do mês é hoje? Hoje são 21. Ele deve estar pagando agora a parte do pessoal que recebe acima de R$5 mil. Porque e isso não foi só no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás também. Então, realmente, não dá para tentar mascarar os números, mas a gente compreende que existe uma discussão, a gente sabe que existem relatórios que tentam tratar dessas questões. Quanto à questão da saúde financeira do IPREV, o que eu fiz aqui é dizer quais são os números que estão no orçamento e na LDO. A arrecadação tributária do Distrito Federal, se não me falha a memória, está na casa de R$20 bilhões por ano, e os fundos constitucionais mais em torno de 15 bilhões. Então, esse déficit estaria na casa de 10%. Teria que checar os números para verificar se esse ano. Mas é um número um pouco preocupante. Mas isso, de novo, é uma avaliação de risco que cada um de nós que tem que fazer. Quanto ao BRB, eu também não posso falar pelo que aconteceu no BRB, eu não acompanhei a história do Banco Santos, mas o risco de investimento, nós entendemos e estamos defendendo aqui que o setor está depurado, que a Previc, o Conselho Monetário, o Ministério da Economia e o Banco Central estão cada vez mais duros com essas entidades. Há a responsabilidade dos gestores, dos conselheiros, dos diretores, dos analistas, de toda a equipe em relação a isso. E, de novo, a melhor maneira que nós temos de mitigar, diminuir esse risco é nós estarmos lá dentro. Se nós decidirmos migrar de regime previdenciário e aderir ao plano da Previdência, nós temos que impedir que essas desventuras aconteçam. Compraram, sim, títulos da Venezuela, títulos da PDVSA, porque os pobres dos carteiros talvez tenham deixado o Postales na mão de quem não deveria ficar. Nós, servidores públicos do Distrito Federal, os auditores, os médicos, os dentistas, nós vamos deixar? Essa é uma questão importante para a gente refletir. Eu posso falar por mim. Eu sou servidor público do Distrito Federal, sou professor universitário, eu tenho um compromisso com os servidores públicos do Distrito Federal. Não posso falar pelas pessoas que me antecederam ou das que venham vir de novo. Eu peço desculpa para o senhor, mas eu preciso ser muito sincero com o senhor. Sobre o Paulo Guedes no Chile, existe realmente uma previdência chilena que foi perversa, principalmente com os mais idosos. O Chile, no século XXI, viu uma massa crescente de idosos miseráveis. Houve uma porção de problemas lá. Um dos principais problemas, um dos mais graves, é porque eles estimaram a rentabilidade desses planos capitalizados com as taxas de juros dos anos 80. 15, 20. Aliás, se a gente estivesse fazendo essa discussão aqui no Brasil, ali por volta de 2003, 2004, a gente ia ter simulador com taxa de 30%.
30%. A taxa de juros que o Brasil pagou nos anos 2000, em algum momento, superou 30%, parasitando títulos públicos. Sentava em títulos públicos, estava garantindo 30%. Tanto é que a maioria dessas entidades de previdência complementar, os fundos de pensão, compraram esses títulos lá atrás, com vencimento em 2030, 2040, 2050, e hoje estão rindo da gente. Literalmente isso, Adriano. Eles estão rindo da gente, porque eles estão vendo a gente desesperado e eles olham para a carteira assim, não, aqui está tranquilo. Aqui eu tenho o título marcado na curva, até 2040 eu vou pagar todos os meus benefícios. Realmente o cenário de investimentos é desafiador para nós, e o que aconteceu no Chile foram várias questões políticas, e mais uma das principais foi um erro monumental de cálculo que gerou uma massa de idosos miseráveis, mas houve uma reforma profunda nos anos 2000 na Previdência chilena, e a gente acredita que agora vem uma mais dura ainda, porque eles provavelmente vão fazer uma nova constituinte lá. Me alonguei um pouquinho demais, né? Eu peço desculpas aqui, mas eu entendi que era importante a gente conversar francamente, honestamente, o máximo que eu conseguiria. Bom, só fazer um detalhe com relação ao Chile também, porque ele não serve muito bem de comparação, embora seja regime capitalizado, lá não tinha cota de patrocinador, né? Aqui nós vimos que nós temos até 8,5. O plano, lá, quando a gente pega a estrutura do plano, não foi muito feito para dar certo. Do Chile é um plano que não tinha como dar certo, sem cota de patrocinador, alta expectativa de rentabilidade, não considerou o envelhecimento da população. Então, o nosso plano aqui, a gente também tem que tirar essa visão um pouquinho da ideia do que aconteceu no Chile. Boa noite. Deixa eu pegar leve, já todo mundo pegou pesada, né? A minha pergunta era a mesma que a colega fez a respeito do seguro de vida, doenças pré-existentes, foi respondida já, né? Então eu queria só saber, para não perder a pergunta, a avaliação dos casos individuais vai ser quando? Que dia a gente pode marcar? Aqui no sindicato a agenda já está aberta, a gente já tem feito esse trabalho individual desde o ano passado. Hoje nós trouxemos essa exposição bem coletiva. Só ligar para a secretária do jurídico, que a gente está agendando, tentando agendar antes do dia 24 de fevereiro. Tá? Tá ok, obrigado. Só a título de esclarecimento, o Geraldo Gutenberg, que está saindo aqui agora, ele falou da palestra do IPREV que teve o ano passado aqui com o ex-presidente do IPREV, Quadla, né? Naquela ocasião, nós comentamos também a Previcon e nós chamamos a atenção para o prazo da migração, né? E o pessoal não nos procurou. Vocês podem até achar que está em cima o prazo, mas nós já tínhamos chamado, dado esse comando, há um ano e pouco atrás. Tá? Mas eu resolvi fazer essa assembleia hoje para a gente chamar a atenção mais uma vez e em comum acordo com o escritório que daria tempo de fazer as consultas e a avaliação. Por isso que está sendo realizada hoje. Para ter um prazo de mais ou menos um mês para que vocês procurem ou a Previcon ou o sindicato para fazer a avaliação individual. Fazer só esse registro. Boa noite, Daniel. Algumas perguntas tinham a ver com o que a Adriana colocou e o colega colocou aí na frente e com os esclarecimentos que o Gutenberg fez com relação a quem tem duplo vínculo, a doença pré-existente. Eu queria saber só duas coisas para complementar. Primeiro, o Previcon pega os servidores tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, do Distrito Federal? Ou só o Executivo? Sim, são 4 patrocinadores. A DF Previcon é uma entidade fechada de previdência complementar de caráter patrocinado e ela tem 4 patrocinadores. O Poder Executivo do Distrito Federal, portanto, todas as secretarias, todas as autarquias e todas as fundações, todo mundo que é estatutário dentro do Distrito Federal, do Estatuto do Distrito Federal. Eles são representados pela Secretaria de Economia, do nosso secretário André Clemente. O Poder Legislativo todo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, inclusive o Tribunal de Contas do Distrito Federal, surpreendentemente, é o órgão que mais tem migrações dentro da DF Previcon. A Câmara Legislativa do Distrito Federal é o nosso maior patrocinador hoje, porque eles fizeram um concurso esse ano, já nomearam uma quantidade expressiva de pessoas e todos eles entraram no nosso plano. E a Defensoria Pública, que a gente lamenta muito que ainda não temos um representante, mas nós vamos lá semana que vem e vamos na outra, e a gente acredita que em breve vamos ter servidores da Defensoria Pública também. Perfeito. E a segunda pergunta é a seguinte. Tem uma lei do Distrito Federal
que incluiu as autarquias e as empresas públicas num teto remuneratório. Eu queria saber se a Previcon, o pessoal, os diretores, também entram nesse teto. Sim, foi uma decisão na primeira reunião do Conselho Deliberativo que se aplica à ADF Previcon Teto. Nós mandamos uma consulta para a Procuradoria do Distrito Federal e a Procuradoria respondeu que sim. Na verdade, não é por causa da legislação federal, é porque a lei orgânica do Distrito Federal ela é mais rígida. Ela é exatamente do jeito que você colocou. Ela abrangiu absolutamente todo mundo. Então, hoje, inclusive, os salários dos diretores da ADF Previcon estão bem abaixo do teto do regime geral aqui, lamentavelmente. Brincadeira, né, gente? Oi, boa noite. As perguntas elas vão se repetindo, mas eu queria um esclarecimento maior. Você começou a explicar, eu até interrompi, sobre o que acontece com esse dinheiro que, em caso de resgate, por exemplo. Né? Lá na frente você resgata, você falou que a tabelinha mostra que 50%, você consegue, depois de 24 anos, ficando 24 anos, consegue resgatar 50% dessa contribuição do patrocinador. Esse dinheiro você começou a explicar, eu confesso que não entendi muito bem. Não, tudo bem, vamos de novo então. Outra coisa é o seguinte, para quem entrou no próximo concurso depois de 2003 foi 2006. Foi esse aqui que eu entrei. E aí, só para me esclarecer o seguinte, esse pessoal, foi o que você falou, parece que tem menos dúvida em relação à migração. Parece que ainda, principalmente se for 40 horas, se foi que eu entendi direito. Então, se você entrou em 2006, tem 40 horas, então parece ser mais vantajoso permanecer onde está. Se eu queria... É isso que eu queria... A questão que nós temos que considerar é a questão relativa à verbação e alteração da legislação, que hoje é média dos 80%. É isso que eu tenho 20% de descarte, né? Isso não é limite ao teto, limitado ao teto. Não é limitado ao teto. Suas contribuições posteriores a 2006, não? Qual? Não. A gente vai fazer uma conta de 80% das contribuições e vai atingir a minha média salarial. Sim. Isso não é limitado ao teto do regime geral. Não. Só se você migrar. Isso se não mudar. Também tem isso. Não. Existe esse risco ou não? Não. Até a própria reforma da Previdência Federal, ela trouxe o direito adquirido e as regras de transição. Perfeito. O que pode mudar, igual aconteceu no federal, é a média dos 80 passar para a média da vida toda. Se eu coloco média da vida toda, eu praticamente reduzo a sua média final. Sim. Aí, imagine, você entrou aqui na Secretaria em 2006, aí eu comentei a questão da verbação, que aí são situações específicas. Aí, imagine que a senhora trouxe 10 anos de INSS salário mínimo. O que aconteceu com sua média? Foi lá embaixo. Tá. E outra dúvida que eu tenho é em relação ao tempo, a idade mínima. Então, quem entrou em 2006 ainda vai obedecendo essa regra de transição idade mínima. Mulher, 62 anos, por exemplo. Essa é a regra geral. Essa é a regra geral da União, né? 62. Não, aqui no Distrito Federal. A regra aqui não mudou ainda, continua mesmo. Regra do Distrito Federal atual: 55 anos de idade para mulher, 60 homem. Tá? Com relação à reforma da Previdência, o que foi aprovado lá na União, veio uma regra geral de 62 mulher, 65 homem e as hipóteses de transição, que são 2 regras de transição. Hoje o que você tem que contar? Com 55. Por enquanto. Ok. Doutora Janaína, então, deixa eu explicar rapidamente. O tema que nós estamos é institutos para o caso... Daniel, Daniel, só para deixar claro, porque como houve a aprovação da reforma da Previdência na área federal, está todo mundo com isso na cabeça. Vamos fixar direitinho. A reforma da Previdência que aconteceu no governo federal não está vigindo no Distrito Federal. Tá certo? Então, não raciocine com a reforma da Previdência. Hoje é com as normas atuais. Pode mudar? Pode, mas, por enquanto, a situação aqui não mudou. Tá certo? Porque a gente está percebendo, Janaína, que está pensando negativo. Por enquanto, a situação não mudou. Perfeito? Ainda 55. 55 anos para mulher. Mulher. 57, vai dar 57, tem que analisar individualmente também. Dependendo da época que você entrou, se foi até 98, se foi 2003, tem essas. Tem as regras, tem as emendas constitucionais, né? Em qual emenda você vai se enquadrar?
Aí tem que ser individual também, no previdenciário, marcando direitinho. Tá Mais bom? uma pergunta para o doutor Daniel, é só qual é a formação, qual é o preparo dos diretores administrativos, do pessoal que decide os investimentos. O senhor falou para a Adriana aqui que são os conselhos que vão definir. Isso. Vamos por parte. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui, então, do doutor Ailton, que ele fez a provocação no meio da palestra. Nós encaminhamos para o Poder Executivo, lá para a Secretaria de Economia, uma proposta de projeto de lei para prorrogar o prazo da migração. E isso está tramitando na Secretaria. A gente acredita, é a nossa expectativa, evidentemente eu não falo pelo governador do Distrito Federal, muito menos pelo André Clemente, o secretário de Economia, mas existe uma concreta expectativa de que esse prazo não seja prorrogado, mas ele seja reaberto. Porque como o prazo já fecha 24 de fevereiro e o projeto de lei sequer está na Câmara Legislativa ainda, muito provavelmente o prazo fecha e aí a gente fica nessa agonia mais um tempo. Depois ele pode abrir por mais 1 ou 2 anos, vai depender, evidentemente, do que os sindicatos pressionarem o próprio governo ou a Câmara Legislativa. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou pode não acontecer. Por isso que a gente é tão enfático. O prazo acaba dia 24 de fevereiro. Se vai reabrir, é uma decisão do governador do Distrito Federal junto com a Câmara Legislativa. O outro tópico que você mencionou diz respeito aos institutos, que a gente comentou aqui. Institutos para o caso de perda de vínculo. O que acontece se daqui 5, 10, 15, 20 anos você decidiu romper o seu vínculo com o Distrito Federal? Por diversos motivos. Cansou do serviço público, passou em concurso de outro ente da federação, ou simplesmente está decidindo sair do regime. Nesse caso, 4 situações podem acontecer. A gente explicou lá. O autopatrocínio, benefício proporcional diferido, resgate ou a portabilidade. Na portabilidade, você leva para outra entidade todo o valor. Todo, absolutamente todo. No benefício proporcional diferido, todo o valor fica aqui esperando você se aposentar. No autopatrocínio, a mesma coisa. Todo o dinheiro fica aqui esperando você se aposentar. A única possibilidade que você pede na tabela, que muito obrigado, doutor Ailton, ele conseguiu botar ali para a gente na apresentação, 24 anos, 50%. É só para a possibilidade de resgate. Resgate significa o seguinte: pedir exoneração do Distrito Federal num dia, no outro dia o protocolo da DF-Previcom me dá meu dinheiro aqui agora. Aqui agora. Inclusive vai tributar pelaquela tabela de imposto de renda, por isso tem que verificar direitinho qual é a tabela de imposto de renda que você quer, se você quer alíquotas regressivas ou alíquotas progressivas. Então é isso, você pode perder 50% do dinheiro se você perder o vínculo e optar pelo resgate. É só nessa possibilidade. Quanto ao preparo dos conselhos da diretoria, ainda existe uma outra instância, que é a possibilidade de haver comitês de investimento. Isso já está previsto no Estatuto da DF-Previcom. Vai haver um comitê de investimento composto pelos participantes, por funcionários da entidade. A entidade ela é obrigada a ter uma ETQ, é uma pessoa certificada e habilitada pela Previc. Todos os diretores precisam ser habilitados pela Previc, precisam ter certificações de mercado financeiro, mercado de capitais, e todas as pessoas que trabalham com isso dentro da fundação, diretamente com investimento, precisam ser habilitadas nesses órgãos de controle e precisam ter níveis mínimos de qualificação. E agora existe uma proposta do ministro Paulo Guedes, a gente está aguardando para ver se sai, que a escolha dos diretores das fundações, de todas as entidades de previdência complementar, vai ter que passar por um processo seletivo. A gente ainda está esperando para verificar exatamente como vai ser isso. Mas, via de regra, é o Conselho Deliberativo, que é nomeado pelos participantes, pelos patrocinadores, que indicam, que escolhem, elegem esses diretores. E mais uma coisa importante, nós temos, tanto dentro do Conselho, quanto dentro da Fundação, quanto nos comitês, os conselhos, a diretoria e os comitês, mandatos. Significa que o Conselho Deliberativo não pode me mandar para casa ao bel prazer. E isso dá uma autonomia para o corpo diretivo da Fundação, tanto para o Conselho quanto para a diretoria, para fazer o que é o correto. Isso é pelo menos o que nós acreditamos e estamos dispostos a fazer. O dinheiro ele é investido pela fundação. Ela tem diversos produtos do mercado financeiro e do... Não, o dinheiro do resgate está lá previsto no regulamento. Ele não volta para o patrocinador, ele vai para uma subconta, como o doutor Ailton apurou, e o atuário ele reserva esse dinheiro e anualmente ele é obrigado a distribuir esse dinheiro no plano de previdência de todo mundo. Não tem nada a ver com mutualismo, porque mutualismo é saída, aqui é a entrada. O dinheiro dos outros ele vai compor a reserva de todo mundo. Mas isso é sujeito a alterações do próprio regulamento. Os participantes, os patrocinadores, podem mudar o regulamento nessa linha. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho um duplo vínculo, um anterior a 2003 e outro posterior. Então a pergunta é se, caso eu opte por migrar, é possível migrar em um deles e em outro não?
É possível, sim, nós falamos disso lá no início. Agora nós temos que ver qual que é mais vantajoso essa migração. Aí o senhor está tendo uma conduta assim, olha, eu quero deixar um pé aqui e um pé lá. Isso é uma situação de diversificação e que traz segurança para o senhor. Agora nós precisamos fazer as contas. Por exemplo, se o seu vínculo mais recente é o de 40 horas... Contrário. Então, é provável que o seu vínculo mais recente de 20 horas, o senhor tem uma potencialidade maior de migração. Deixa o outro vínculo garantindo a sua integralidade, a sua paridade. No segundo vínculo, a gente pode fazer algumas contas para saber se compensa ou não. Perfeito? Ok, obrigado. Guilherme. Outra coisa que eu fiquei sem entender chegou, aposentou, 65 anos, que é o do regime geral, uma vez eu estou na DF Previcon. Aí eu tenho a expectativa de vida de 75 anos. Então vai pegar o saldo que eu tenho e dividir por 10, 120 meses. Mas eu vivi até 80. Esses 5 anos eu fico sem receber dinheiro? Essa sua pergunta é muitíssimo importante. E é uma das perguntas, talvez, uma das maiores... Você comentou isso na sua apresentação, né? Essa expectativa de sobrevida. Não existe mutualismo no plano. Então, se você sobreviver, se você viver além do que a tábua atuarial previu, você vai ficar sem a renda da DF Previcon. Mas não se desespere. Há algumas alternativas. Primeiro, não é 74. Hoje, a tábua atuarial que a gente utiliza, ela já aponta para 84. Vamos todo passar disso, né? Se tudo der certo. Vamos lá, as possibilidades são... A primeira, você pode fazer uma coisa... Eu fico imaginando você naquela entrevista aqui perguntando para o médico a doença que ele tem para decidir se ele vai... Rapaz, que sofrimento, né? Deve ser um sofrimento danado. É melhor não saber, né? A ignorância é uma bênção, né? Essa é a única vez na vida, né? Então, a primeira possibilidade, existe uma subconta dentro do plano que se chama, doutor Guilherme... É Guilherme, né? Doutor Guilherme, de conta de longevidade. Você reserva uma parte do seu dinheiro ao longo de toda a sua vida laboral, de todo o seu período de contribuição na DF Previcon, para uma coisa que se chama reserva de longevidade. E aí é convertido para a sua renda, primeiro essa parte, a parte que não está na reserva de longevidade, e depois é feita a conversão da reserva de longevidade, que pode levar o benefício para aproximadamente mais 93 anos na conta. Obviamente, o valor do benefício vai ficar um pouco menor. Uma segunda possibilidade é, na hora da sua aposentadoria, você contratar uma renda imediata. Ou você pode contratar isso por meio da DF Previcon. Hoje não tem sentido a gente ir atrás dessa contratação, porque nós estamos muito longe de termos os nossos primeiros servidores participantes assistidos em renda. Mas algumas entidades já contratam isso. Ela faz um contrato com uma seguradora e a seguradora compra uma parte do seu risco. Você paga um prêmio para ela e ela diz assim, se você sobreviver, é engraçado isso, né? O sinistro é se sobreviver. Então, se você passar dos 92, a seguradora garante o seu benefício. Isso pode ser feito no meio da DF Previcon ou você pode fazer no mercado. Lá no PGBL do banco, que você pode comprar lá também, via de regra ele te vende uma renda mensal vitalícia. Na verdade, via de regra, claro que eu não posso falar por todos os planos de todas as seguradoras de todos os bancos. Mas, via de regra, o banco vai fazer uma aposta contra você. Na hora que você se aposentou, ele pega o seu dinheiro, todo o seu dinheiro, e diz assim, eu vou te pagar uma renda mensal vitalícia. Via de regra, essa renda é muito menor do que a da DF Previcon, por uma razão bastante simples, por duas. Primeira, que ele te garantiu uma vitaliciedade. A segunda, porque banco tem que dar lucro. A DF Previcon não tem que dar lucro, o banco tem que pagar bônus para os seus diretores. Né? Eu vou apanhar hoje, eu vou apanhar hoje. Então existe essa possibilidade. Você leva lá para o PGBL e faz uma aposta contra a seguradora e ela vai fazer contra você. Se ela ganhar, azar o seu. Os seus herdeiros não vão receber o dinheiro. Também tem a possibilidade de converter. As seguradoras hoje oferecem tudo que é tipo. Renda mensal vitalícia, temporária, prazo certo. Tudo isso impacta no quê? No valor do seu benefício de aposentadoria. Lá na DF Previcon não tem mutualismo. Mas outra coisa bastante importante, a sua renda do IPREV ela é assegurada até o final da sua vida. E isso é muito importante. O servidor não fica desamparado. O 6.101 em dinheiro de hoje, que é obrigatoriamente, constitucionalmente atualizado monetariamente todo ano, e é mesmo, virou o ano, já saiu a atualização, inclusive com a inflação de dezembro, que foi uma inflação um pouco dramática para todos os investimentos, para todo mundo aqui. Foi um período difícil ali, o mês de dezembro, porque complicou as contas de todo mundo. O governo garantiu ali a reposição integral da inflação no benefício previdenciário do regime geral e, portanto, no nosso teto aqui, quando aplicável. Doutor Guilherme, acho que eu respondi, né?
agora Olha, eu não sei se a minha pergunta já foi respondida, mas como eu não entendi, então eu vou perguntar de novo. Deixa eu só esclarecer isso. É doutor José, né? Então, assim, quem é 40 horas, independente do tempo que está, então eu entrei em 2016 na secretaria, eu tenho que ficar no regime geral. É isso? Não, eu tenho que migrar. Pelo amor de Deus, não, doutor. Não. Doutor Ailton. Pelo amor de Deus, doutor Ailton. Eu tenho que migrar. Não, tem que ficar. Respira. Responde, por favor. Doutora Alice, respira. Porque assim, ó, eu não tô entendendo nada. Pra onde é que eu tenho que ir? Porque assim, ó, falou, eu entendi o que é, o que não é. Tem o pessoal que que tá um tempão aí, mas e eu, que entrei em 2016, ninguém tá aqui em 2016, pra onde é que eu tenho que ir? Bom, vamos lá. É Lice ou Nice? Lice. Tá. Primeira situação é 40 horas e posterior a 2003, você está no regramento de média. Né? O que nós precisamos verificar no seu caso individual, a sua situação específica não cabe àquela orientação geral. Você está no contrafluxo de todo mundo. Com 40 horas, imagine só, se você reduz a sua base contributiva para o valor do salário mínimo, imagine que sobre R$ 1.300 na sua mão por mês. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai para a DF Previcom, você vai fazer um planejamento financeiro próprio, individual. Algum momento da sua carreira você pretende reduzir para 20 horas? Você pretende sair do serviço público? Não sei, né? Porque agora... Difícil pensar. Acabei de entrar, não tenho nem, nesse jeito que está o Brasil, não tenho nem ideia do que a gente vai fazer. É porque... 2016. Né? Então tem... Ao mesmo tempo que você tem um longo período de acumulação e pouco período que já recolheu sobre as 40 horas, a gente tem que, pelo menos, projetar um pouco do seu futuro para eu conseguir te dar uma orientação bem acertada. O seu caso é um caso para a gente sentar aqui praticamente uma tarde e discutir diversas variáveis sobre a migração e sobre a migração com adesão. E faça com ele, depois faça uma consultoria com a gente lá, tá? Não, entendi. É porque assim, eu estava aqui ouvindo e aí eu vi vocês conversando e eu falei, gente, eu não estou entendendo. Aí 40 horas já está bem definido. Eu falei, não estou entendendo, porque eu não entendi isso. Eu achava que eu tinha que ir para lá, não, tem que ir para cá. Eu falei, então... então beleza. A característica de 40 horas geralmente é final de carreira. Né? Geralmente os médicos fazem o quê? 20 horas, depois aumenta para 40. Não, é que eu cheguei e já me colocaram na chefia. Você fez o caminho inverso. Mas ótimo, vamos conversar. Vai ser um prazer. Então tá bom. Não, então tá bom. Oi, só queria que você explicasse um pouco melhor. De formas gerais, assim, a pergunta é sobre o duplo vínculo. Só que 2 vínculos de 20 horas. Um mais antigo e um mais novo. Entendeu? Aí, assim, especificamente, de formas gerais, assim, qual que é a melhor? E data de ingresso em cada um desses vínculos? O mais antigo e o mais recente? O mais antigo... 2006... E o mais recente, 2012. Bom, os 2 vínculos de 20 horas que você está abordando, ele já está num regime de média. Né? Ou seja, dificilmente aposenta com a última remuneração. E 20 horas, se você continuar, a carreira não tiver grandes reestruturações salariais, em algum determinado momento do futuro, o teto do INSS pode estar acima do seu salário. Certo? Então, o que é interessante? Avaliar essas expectativas futuras, né? Nós podemos fazer essa avaliação em conjunto para a gente conseguir definir. Nosso amigo aqui já teve uma ideia de migrar em um vínculo e no outro não. O que assegura em que um desses vínculos amanhã você não vai se exonerar e pegar 40 em um só? Então, são esses detalhes que na consulta individual a gente consegue dar uma orientação. O que é interessante pensar nessa redução da base de cálculo da alíquota de contribuição previdenciária? O que está em 20 horas, ele não está muito acima do teto do regime geral. Ele está acima, porque entra o vencimento, a TS é a gratificação de titulação. Então, a partir daí, você também tem que pensar, o que eu vou fazer com esse valor excedente que vai ficar na minha mão desde já? Vou aderir, DF Previcom, tenho um perfil de investimento igual a doutora Adriana, e a partir daí você vai conseguir definir o melhor rumo para a sua vida. E, inclusive, pensando também
num fenômeno de iniciativa privada, né? Possivelmente, um desses vínculos, amanhã você sai e se dedique também à iniciativa privada. Outro caso para marcar aqui individualmente, tá bom? Ou com a gente lá. Brincadeira, doutor Ayrton, brincadeira. Uma questão que foi colocada de forma breve. Eu gostaria de saber como é que está essa questão da aposentadoria especial. O que se sabe de concreto? Porque a gente escuta muita coisa e, na verdade, na prática, tem muito pouca coisa concreta. O que tem hoje de concreto e qual a expectativa para os próximos anos de idade mínima, valor de benefício? Como é que está isso aí? Tá, vamos lá. Sobre esses temas, aposentadoria especial, abono de permanência, esse tema é um tema mais recorrente aqui na nossa pauta dos sindicatos médicos. Com relação à aposentadoria especial para o DF, não alterou absolutamente nada. Nós temos aqui para os profissionais que trabalham sob condições especiais uma modalidade de aposentadoria que aos 25 anos de atividade especial é concedida uma aposentadoria. Qual que é a grande dúvida? Qual que é a fórmula de cálculo dos proventos? Porque muitos pensam, eu entrei em 2003, eu entrei antes, então eu aposento especial e com a última remuneração. Não, aposentadoria especial é média. Para isso a gente tem que verificar como que é o histórico de carga horária, o histórico contributivo do servidor de julho de 94 até o mês da aposentadoria. Então a aposentadoria especial é válida, ela está sendo concedida. Muitos colegas de vocês já se aposentaram, vocês devem ter notícia. Muitos estão recebendo um abono de permanência. E com relação à reforma da Previdência da União, a alteração que ele trouxe foi na fórmula de cálculo do benefício e na exigência de idade mínima. O que para a gente ainda não é uma realidade. Certo? Se tiver 25, pode marcar comigo para ver o abono de permanência e as outras questões. Tá? Boa noite. Bom, considerando que o IPREV, a contribuição dele é solidária, ou seja, quem tá agora contribui para quem está aposentado, e que ninguém mais vai entrar nele, todos que são contratados agora vão entrar no Previcon, e tem uma perspectiva ainda também de diminuir o número de concursos e contratações. Qual é a sustentabilidade do IPREV para frente? Qual vai ser o tamanho desse déficit? Ele vai se sustentar? Zé, deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Lógico que o Zé Ailton vai falar sobre isso. Mas a diferença, uma das diferenças do FUNPRESP, que é a Previdência do Governo Federal, e do IPREV, é que aqui o governo é solidário. Tá certo? Se chega um momento que a entrada de dinheiro não está cobrindo a aposentadoria, o GDF tem que bancar. Isso lá no IPREV. No IPREV. Isso lá no IPREV. Na DFPrevicon os dinheiros nunca se misturam. O governo pode até não ter receita para bancar, mas ele pelo regimento do IPREV, ele é obrigado a aportar. Tá certo? Isso. É a grande diferença, por isso que a gente não pediu na época que criaram o FUNPRESP para fazer migração. Isso, porque exatamente. O IPREV, a FUNPRESP não é solidário. E outra coisa, a administração também não tem compromisso nenhum com o serviço público, com a gestão pública. É privada, né? Então, dentro dessa visão, vai chegar um ponto que o IPREV não vai ter mais ninguém contribuindo e o GDF bancando tudo. Exatamente. E o plano, como ele é de contribuição definida, se a conta ficar muito difícil, ele vai continuar aumentando a alíquota. E pela reforma constitucional, da emenda constitucional 103, já está prevista a possibilidade dos entes criarem a alíquota extraordinária, que é exatamente para cobrir eventuais déficits quando o Tesouro não der conta de pagar ele. Evidentemente que isso tudo vai ter que ser feito via emenda constitucional, emenda lei orgânica, projeto de lei, isso tudo vai ser debatido com a Câmara Legislativa. Mas o cenário de um plano de contribuição definida que está perdendo participantes, perdendo ingressos, é esse, é o Distrito Federal ter que pagar a conta. A aposta que o GDF não é aposta, não é a palavra correta. O cálculo que o GDF fez é assim, ele tem que suportar um ônus um pouco maior, um período de transição, mas ele resolve a conta com a Previdência Complementar, porque agora ninguém mais vai receber 40 mil reais de Previdência, vai receber 6 mil reais. Então dá um fôlego para o GDF, mas evidentemente ele precisa ter um ajuste de conta para superar essa transição. Por favor, está aqui meu cartão. Brincadeira, qual que é o nome, doutor?
Doutor Fabiano, a portabilidade ela é um dos institutos mais flexíveis que existe dentro do mercado de previdência complementar. A previdência pode ir da DF Previcom para o PGBL, do PGBL para a DF Previcom, e elas podem transitar entre todas as entidades. O que a gente precisa ficar atento é que existem algumas regrinhas quando o dinheiro sai de uma entidade fechada, no caso da DF Previcom. Quando ele sai da entidade fechada, ele vai com o dinheiro do patrocinador e no PGBL ele fica marcado lá. Você não pode chegar lá e fazer o resgate. Então existe um controle, existe um sistema por onde isso é feito, a fundação informa direitinho, ó, esse dinheiro aqui é dele, esse é do patrocinador, esse do patrocinador ele só pode tirar quando se aposentar. Acho que a regra é 60, eu não lembro a regra. Depois dá uma olhadinha com o gerente do banco. Aí eu vou ter um problema. Bom, acho que pessoal, as 40 horas foi pensando mais no público que, como não tem o benefício especial, que é aquela compensação por aquilo que eu já contribuí sobre as 40 horas, que faltou essa pergunta aqui para apertarem também ele, sobre a possibilidade de criação desse benefício especial. Imagine que eu já tenha contribuído durante muito tempo sobre 40 horas. Olha, 10 anos mulher, 15 homem. Eu contribuí, por exemplo, com 8. Importante. Se você imaginar, olha, eu já paguei um terço do meu período contributivo sobre 40 horas, não vou ter compensação por isso, vale a pena suportar o risco de tentar buscar essa integralidade, mesmo com regra de transição? Sim. Então, na verdade, você vai abrir mão de aposentar com as 40 horas para aposentar com o teto do regime geral, né? E é essa avaliação que a gente faz em conjunto. Vai abrir mão de aposentar com as 40 horas ou com a média de uma vida inteira de 40 horas para se aposentar com 601,06 centavos, mais os rendimentos. Então, essa hipótese, né, a gente sempre fala que hipótese de migração de regime nunca dá para fazer em bando. Não dá para fazer porque o meu colega fez. Mas a gente tem algumas orientações gerais que a gente consegue selecionando os públicos, né? Nada impede que o pessoal das 40, que seja um pessoal mais jovem, um pessoal que tem entrado em 2016, falar, olha, eu vou migrar, vou pegar esses 1.300 da diferença, vou fazer um investimento pessoal meu, e lá na frente esse investimento vai me dar uma rentabilidade muito maior do que eu receberia aqui com contribuição extraordinária e tudo mais. Mas isso vai partir daquele tópico que nós comentamos de educação financeira e previdenciária. Isso é preocupante em algumas carreiras, não na carreira médica. Mas quando a gente trata disso em outros públicos, isso vira salário. E lá na frente, 6.101,06 centavos não mantém padrão e qualidade de vida de médico. Certo? Fala sobre o benefício especial pra gente. Então, o Dr. Ailton ele coloca muito bem, com muita propriedade, e ele está absolutamente correto no que ele está falando. Não é possível falar em bando. A gente pode ter um número assim, 10 anos para mulher, 15 para homem, assim, isso numa média, talvez para 60% das pessoas valham isso. Mas é importante que vocês façam esse atendimento do sindicato, porque o atendimento dele vai ser mais qualificado do que o nosso, porque ele conhece todas as regras previdenciárias da categoria de vocês. A metade das regras que ele falou aqui eu não tinha a menor ideia que existiam, então é melhor verificar com ele e depois procurar a DF Previcom para conhecer o plano com um pouco mais de detalhes e fazer uma simulação lá no site. Porque para nós, um entendimento inicial é que às 40 horas, se o servidor público tiver ingressado há pouco tempo, pode ser inclusive melhor do que das 20, porque a potência que esse número tem de capitalizar é muito maior, evidentemente, se o servidor tiver a disciplina necessária para levar isso. A pergunta que o Dr. Ailton está me perguntando é sobre se, essencialmente, ele quer saber, existe a possibilidade do Distrito Federal criar essa compensação que foi criada na União, criar esse benefício especial? Gente, de novo, doutor Ailton, eu vou tomar todos os cuidados do mundo para falar. Essa decisão é uma decisão do secretário de Economia, doutor André Clemente, do governador do Distrito Federal,
ibanês e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que eu sei, com uma máxima transparência, eu posso falar com vocês. Existem categorias que estão e seguem pressionando o governo para que ele crie esse benefício especial. Nós mesmos, lá da DFPrevicon, já sentamos em reunião com pelo menos 2 categorias, se não me engano, defensores e procuradores do Distrito Federal, e eles seguem pressionando o governo do Distrito Federal para criar isso. E é o que eu sei. Eu não sei como é que o secretário vê, como é que o governador vê isso, mas talvez seja até uma agenda importante para o sindicato retomar essa discussão. Bem, o microfone, a gente está gravando, então o microfone, por favor. Nesse sentido de uma possível... como é que é o nome? Criação de benefício especial. Exatamente. Já sei. Você quer saber se atinge a gente. Não, será que não valeria a pena esperar? Sim, essa sua pergunta é muito bem colocada aqui. O projeto de lei que nós vimos, na verdade, o anteprojeto de lei que foi apresentado por essas categorias, nós vimos esse projeto de lei que foi apresentado, as categorias perguntaram para a DFPrevicon o que nós achávamos do projeto de lei, e lá está escrito que atingiria todos os servidores que migraram. Então, se nós migrarmos hoje, o governo criar esse benefício especial em abril, maio, junho, julho, em tese, nesse anteprojeto que foi proposto pelas categorias, poderia atingir nós servidores. Mas, de novo, vou precisar ser enfático para não correr nenhum risco aqui, principalmente porque está sendo gravado. Essa decisão é uma decisão do secretário de André Clemente, o governador do Distrito Federal e de pelo menos 13 deputados distritais. Só mais hoje não existe esse benefício especial. Isso precisa ficar claro mesmo. Hoje não há essa compensação. Se você migrar, você vai correr o risco de, eventualmente, o governador aprovar isso junto com a Câmara Legislativa. E uma outra questão que eu não consegui na outra vez é quando que está projetado para o DFPrevicon começar a soltar os primeiros pagamentos dele? Daqui a quantos de anos benefício de aposentadoria? Olha, por sorte eu estava lendo a política de investimentos hoje, e lá na política de investimento tem esses cálculos atuariais. A nossa primeira aposentadoria deve acontecer com 22 anos. Daqui a 22 anos. É o número que está lá na política de investimento. Mas é evidente, se entrar um servidor médico hoje que está com 50 anos, esse número cai dramaticamente. É porque hoje a base é pequena, são um pouco mais de 80 servidores participantes do plano. Então, todo mundo muito jovem. A média hoje é 39 anos dentro do plano. Só uma perguntinha sobre o DFPrevicon, sobre a taxa de carregamento. Qualquer plano de previdência privado, se for fazer, eles não cobram mais taxa de carregamento. Eu acho que isso é um pouco abusivo, porque você já pega um dinheiro, antes de você trabalhar ele, você já quer uma fatia. Sim, com toda certeza. Existe possibilidade de não cobrar essa taxa? Existe. A maioria das entidades de previdência complementar do Brasil hoje, elas são quase 400, pouquíssimas cobram, porque elas são muito grandes, são muito sustentáveis, juntaram patrimônio durante muito tempo e elas não podem dar lucro. Por não poder dar lucro, ela é obrigada a reduzir essa receita, porque ela não distribui lucro. Agora, tome muito cuidado. Eu vou apanhar em casa hoje, mas tome muito cuidado. Ele bota lindo lá na propaganda, juntos, não cobramos taxa de carregamento. Mas tem um fundo de investimento lá atrás cobrando 3 de administração e o fundo é da seguradora, é do banco, é da mesma gestora. Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso. E lembre-se outra coisa, a seguradora, ela, para administrar o seu plano de previdência, ela vai fazer uma aposta contra você na hora da sua aposentadoria. Dependendo da renda que você contratar lá, sai uma renda bem pequenininha. Então, faça a simulação, pergunte qual é a tábua atuarial que ele use, qual é a taxa de juros que ele está colocando na tábua atuarial e quais são exatamente as características, reversão de excedente financeiro. Tem várias discussões que você precisa fazer com a seguradora ou com o banco para entender como é que ele vai ganhar dinheiro com aquilo ali e garantir a tua aposentadoria. Também. Se eu optar por pagar o teto migrado, eu vou pagar o teto para aposentadoria, eu vou ter 6 mil, né? Pelo IPREV. Daí, se eu no privado também pagar o INSS e o teto, eu vou acumular os dois daí? Cuidado só na averbação. Se você não fizer a averbação, sim, você pode juntar nos 2 períodos. Por exemplo, quem é professor igual eu também junto no regime geral e junto no regime próprio. A maioria de vocês provavelmente está nessa situação de vínculo com os 2 regimes. Estou enganado, doutor? Perfeito. Marcos Moura. Doutor Marcos. Vamos pegar um caso hipotético de um servidor com 2 vínculos, um de 40, 11 anos, e um de 20 horas, 1 ano e meio.
Só que ele teve uma educação financeira muito ruim e está cheio de dívida, com empréstimo consignado. Nesse caso, então, para ajudar a pagar essas dívidas, seria bom fazer os dois e diminuir o seu aporte previdenciário para pagar essas dívidas? Bom, essa é mais difícil. Orientação assim, em caso concreto, é muito difícil. Né? Inclusive, nem indicar investimento a gente não poderia, mas isso vai fazer com que você tenha um valor líquido maior na mão. Né? Resta saber se isso vai ser a conduta mais prudente, ou se é renegociar essas dívidas. Aí vai fugir um pouquinho da nossa alçada previdenciária. Nessa situação do benefício especial, que o senhor falou que tem categorias pressionando para poder instituir isso aí. Mas na situação de déficit do IPREV, foi isso que eu entendi que existe, embora tenha um fôlego e espere-se que isso se resolva. Não é provável que o GDF não aprove isso? De novo, eu estaria me metendo num assunto muito complexo, os técnicos da Secretaria de Economia que são mais habilitados para falar sobre isso. O que nós vimos nos estudos que essas categorias apresentaram é que a taxa de migração, ela dificilmente passaria 5% dos servidores, usando como referência o que aconteceu na União. No Judiciário foi menos de 2%, a Funpresp-Jude. Então, a gente entende que o GDF teria um pênalti um pouquinho maior para honrar nesse primeiro momento, e por isso a dificuldade, mas rapidamente a conta vira, porque fica muito vantajoso para o ente da federação tetar isso e mandar para a Previdência Complementar. Então, a resposta é assim, os técnicos lá estão fazendo as contas. O nosso estudo, o nosso entendimento é que a conta se paga. Tanto é que foi por isso que a União criou. O que acontece é o ente da federação precisa ter uma capacidade um pouco maior de honrar essa transição. Quem pagaria seria o Tesouro O pagamento seria pelo Tesouro do DF e não o próprio IPREV, que tem pagamento só de benefício previdenciário. Licença maternidade, né? Mais alguém? Doutor, nome? Doutora Tatiane. Doutora Tatiane. Doutor José, o seguinte, pelo que eu entendi, a gente tem a possibilidade de migrar, contribuindo só com o teto, e o restante poderia ou não ser aplicado no DFPrev. E caso eu opte por não aplicar com ele, o GDF entra com essa contrapartida de 1 para 1? Esse é o grande prejuízo de você não aderir, se você migrar e não aderir a DFPrevCon, além de não ter os benefícios fiscais, né, até aqueles 20,5% relatado aqui pelo Dr. Daniel, o Distrito Federal ele não entra com contrapartida em qualquer outro plano. Ele só entra com contrapartida no próprio DFPrevCon. Então, aí que a gente chama a atenção daquela situação da educação financeira, né, que se você tiver uma perspectiva de investimento pessoal, tem que ser muito cauteloso, né? Investir com quem entende do assunto. Bom, pessoal. Eu fiquei com uma dúvida aqui ainda. Só fala o nome para ele. Márcio. Minha dúvida é a seguinte. Servidor migra para o IPREV, mas também é professor no teto do INSS também. Os dois, eles batem ou são separados? Não, são regimes completamente distintos. Né? Você pode ter inclusive dois vínculos no DF e mais um vínculo no regime geral de previdência social. Né? Sendo que no regime geral de previdência social você fica limitado ao teto e aqui, se você migrar, também você fica limitado. Só que eles não se somam. A verbação, a questão da verbação é importante. Né? Como são regimes distintos e você pode fazer a verbação de um regime para o outro, desde que você não traga tempo de um regime para o outro. Então você tem que completar os requisitos nos dois regimes, tá? Sem somar tempo de um com o outro. Presidente. Pessoal, mais alguém quer ter alguma dúvida? Bem, feitos os esclarecimentos, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Bem, as agendas vão ser marcadas. Vamos tentar prorrogar o prazo para dar mais tempo, né? E próximo dia 5, né? Próxima quarta-feira, dia 5, não, quarta-feira não. Dia 25, dia 5 de fevereiro. Nós vamos ter uma palestra aqui para uma reunião para discutir a questão da devolução do redutor de teto para os colegas que tinham 2 vínculos à época que estava somando para dar o teto e aí aplicar o redutor.
Então, se tiver, como é? Portilho, deu branco agora. Tem 2 vínculos. Eu tenho 2 vínculos. Somou uma época e a gente devolveu o dinheiro, né, Portilho? Então vamos fazer a reunião para levantar esses dados para cobrar a devolução desse dinheiro. Se tiver alguém aqui nessa situação, está presente dia 5 aqui para a gente discutir isso. E quem não tem, mas divulgue aí, estimule o pessoal que tem essa situação, que venha ao sindicato para a gente conseguir entrar contra o governo e pedir de volta a devolução do dinheiro que foi descontado indevidamente. Boa noite a todos e um abraço.